Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês. A gente trabalhou com bastante carinho essa apresentação. Eu estou vendo que os inscritos estão entrando na sala, nós temos bastante pessoas ainda para entrar. Então, peço um pouquinho só de paciência para que a gente possa dar início ao nosso trabalho, né? Bom, vamos começar, então, o trabalho. Bom, então, pessoal, bom dia a todos. Um grande prazer aqui com vocês. Nós fizemos esse trabalho que a gente chamou essa série de Telefone Vermelho. O nome foi uma escolha interessante, porque o Telefone Vermelho tem uma representação especial, pelo menos para o pessoal da minha geração, que é o Batman, aquela linha direta. Precisou falar com o Batman, você pegava, nem tocava o telefone e já estava sendo atendido na mansão Wayne, pelo pessoal lá para resolver o problema da cidade, né? Então, o conceito é mais ou menos por aí. Nós temos uma atuação que já faz mais de 25 anos, né? O Flávio Correia é um dos, se não o profissional mais antigo da AMT. Ele tem bastante mais de 20 anos de experiência em tecnologia e vai dividir comigo esse seminário, que na verdade não é um seminário, é muito mais um bate-papo, para a gente trocar experiência e falar para vocês o que nós estamos vivendo, qual é a demanda que a gente está tendo, casos de sucesso, experiências de insucesso, situações que a gente está percebendo que não estão funcionando, situações que estão funcionando, no sentido de acompanhar essa jornada que está sendo feita, né? Em primeiro lugar, quer dizer, a gente percebe que está todo mundo orientado à questão da saúde, né? O que é bem razoável. Eu também estou em isolamento, que é uma coisa nova para todos nós, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, na parte pessoal, é respeitar as autoridades sanitárias, fazer o isolamento recomendado, tomar as medidas de higiene. Essa parte basal todos nós estamos fazendo, né? Agora, fora isso, a gente precisa cuidar da nossa parte profissional, da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. E isso está intrinsecamente ligado às nossas empresas, a manter a operação das empresas. Então, duas coisas a gente percebe. Primeiro, uma corrida natural por defender o caixa das empresas, o que, até eu conversando com o Correia antes, ele falou para mim um troço bastante interessante. Ele disse, olha, está na hora da gente ver quem é fornecedor e quem é parceiro, né? E esse foi um ponto que me prendeu e me chamou a atenção. Então, essa defesa de caixa é algo importante, principalmente numa economia volátil nesse momento e com todas as incertezas. E a outra parte também é a corrida para o digital, né? Todo mundo percebe essa corrida para o digital, o que está acontecendo, né? Se a gente for ver aqui em 2018, foi uma estatística do IBGE que dava que 5,2% dos trabalhadores eram em home office, né? Isso foi em 2018, capturado pelo IBGE. A gente parte para 2020, a gente já vê esse aumento num degrau que tem 2 meses, fazem 2 meses, nem isso que nós estamos em isolamento e migramos a nossa operação para remoto, né? Então, esse salto foi dado em instantes, né? E isso veio através de rápidas, numa frequência muito rápida, quer dizer, as empresas se adaptaram e aí a gente viu as ondas que aconteceram, né? Essas ondas, falando de uma forma bem geral, elas têm, na sua primeira fase, o que a gente viu foi o pessoal tomar cuidado com o hardware, né? O que eu digo que é hardware, que a gente chama? É a parte física mesmo da estrutura. São os computadores, os notebooks, está todo mundo com notebook, você tem a sua empresa tem o notebook para todo mundo ir para casa, estações de trabalho. É possível se trabalhar remotamente, existe o acesso remoto para isso, existe a segurança nos files, fechar VPN, que tipo de acesso a gente vai escolher para fazer isso acontecer. Então, essas foram as frequências das ações que aconteceram. Na segunda, muitas empresas já estavam no processo de jornada para a nuvem, né? Que é esse processo de digitalização.
ele é muito mais profundo do que simplesmente ir para a nuvem, ele tem a ver com o negócio em si. E aí a otimização da infraestrutura que conecta com a parte da defesa de caixa das empresas. Quer dizer, a nuvem é a característica da escalabilidade, mas nesse momento a escalabilidade está sendo usada, em alguns casos, infelizmente, para diminuir a capacidade, diminuir o uso e ter essa flexibilidade. Então, o propósito desse papo aqui é a gente falar um pouco sobre a nossa experiência, como é que a gente está conduzindo isso e como é que é possível a gente trocar essas experiências com vocês e ajudar mutuamente as empresas aí. A gente também vê uma onda de repensar o capitalismo, né, no sentido de que você não pode ter uma exposição muito grande a um único fornecedor. Essa questão dos respiradores produzidos na China, isso vai fazer parte de qualquer estratégia de qualquer empresa. Olha, eu não posso botar todos os ovos numa mesma cesta. A questão da Índia só produz remédios, enfim, essas questões todas estão entrando na cabeça das pessoas e essa onda não vai ser única, né? Essa pandemia também veio mostrar a nossa fragilidade em relação à natureza. A gente imagina que a consciência ecológica vai ser bem maior, Deus me livre, mas se a gente continuar abusando do planeta Terra, a gente pode ter uma desgraça de grandes proporções similar a essa situação que estamos vivendo. Também nada impede de ter outra pandemia, né? Muito bem, essa otimização toda é o que a ENGIE faz já há mais de 25 anos. Né? Nós trabalhamos com nuvem há muito tempo, há mais de 10 anos, temos soluções de nuvens privadas, as nossas soluções são conectadas a um processo de aderência, onde a gente faz um assessment com os nossos clientes para garantir a aderência máxima da solução às demandas dele, e a nossa experiência mostra que o mais importante nesse momento é você ter um parceiro que consiga entender bem a sua questão. O Flávio, ele é o nosso arquiteto-chefe, ele é responsável por essa questão dessa aderência dos projetos das nuvens privadas, nuvens públicas, e de todas as soluções que nós temos e a experiência que a gente tem vivido. Flávio, eu acho que eu já falei bastante aqui, seria bom você me ajudar também, que eu estou precisando beber alguma coisa. Como é que está aí? Tudo bem? Você pode entrar? Está conectado? Claro, Márcio. Bom dia, né? Obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui que na participante só tem amigos, né? Ou seja, pessoas conhecidas, fico muito feliz. Bom, eu vou pegar aqui um pouquinho do que o Márcio falou, né? Ou seja, um pouquinho sobre disciplina de segurança, mas focado naquelas ondas, né, que o Márcio acabou de apresentar, né? A gente viu nesses últimos meses, né, de confinamento, né, que as empresas precisaram se adequar, né? É que eu digo que segurança hoje da informação é igual a máscara, né, que a gente usa para ir para a rua, então todo mundo tem que usar, é mandatório. Então eu não vou entrar aqui muito no detalhe, né, porque são vários cenários aqui de segurança, até porque o propósito desse nosso encontro é um bate-papo, né, ter tempo disponível para a gente poder depois conversar e trocar ideias, né, e enriquecer aí o nosso conhecimento. Então, definição de política de segurança interna foi um ponto, né, que muitas empresas buscaram fazer em toda essa confusão, né, que houve aí de trabalho remoto, construir. Né? Aqui é como se fosse aquela regra de eu tenho que ir no supermercado, mas eu tenho que usar uma máscara. Né? Nem todo mundo tinha essa máscara e teve que se adequar. A revisão da política de segurança, a mesma coisa, né? Quem tem a máscara usou 2 vezes, uma vez, sei lá, né? Dependendo da máscara, preciso descartá-la, né? Preciso rever aquela máscara que eu estou usando. Então, para a política de segurança, é o mesmo cenário. Fazer teste de vazão, teste de vulnerabilidade, fazer meu checklist novamente, se eu estou seguindo as melhores práticas do mercado, enfim, né? Arrumar a casa depois do processo de home office. Controle de dispositivo, hoje está todo mundo usando celular, tablet, laptop, talvez de qualquer forma, de qualquer maneira, então é importante ter aí um controle desse acesso, né, saber o que os usuários estão fazendo, com ferramentas diversas, né, VPNs, gestão de identidade por aí, antivírus, monitoramento de tráfego de rede,
É importante também a gente destacar esse ponto, porque é quando a gente descobre se a gente está entregando um bom nível de serviço, não só para o nosso colaborador que está em home office, mas também para o nosso cliente final. Muitas das vezes também detectar algum tipo de ataque baseado em anomalias no uso da rede, né? Isso é para quem aí é um pouco mais antigo, já viu muito isso, né? Na minha época, 20 anos atrás, não tinha muita ferramenta para controlar tráfego de rede, então a gente usava muito monitoramento. Conexões seguras, né? Ou seja, não só para o colaborador fazer um acesso seguro, sem nenhum tipo de risco aí de perda ou vazamento de dados. Isso é importante, né? Todo mundo trabalhando de casa, muitas das empresas não tinham ali uma política interna de segurança, provavelmente também não tinham firewall e não tinha condições de proporcionar uma VPN, né? Um gateway VPN para os seus colaboradores, e foi liberando aí RP, intranet, enfim, de qualquer forma para a internet. Plano de recuperação de desastre, né? Esse é um ponto, eu conversando com vários colegas, né, vários amigos e clientes, esse é um ponto que chamou a atenção de todo mundo, né? Ninguém pensou que quando as equipes fossem trabalhar em casa, remotamente, a equipe de TI também, muitas das vezes, foi. E quem é que está fazendo o backup da empresa hoje? Quem é que está cuidando para a continuidade do negócio da companhia? Né? Provavelmente ninguém. Né? E isso aqui é um ponto fundamental. Conscientização dos colaboradores. Né? Esse aqui é um ponto que conversar com o colaborador e dizer para ele que ele é uma peça-chave e que ele tem que tomar cuidado com tudo aquilo que ele acessa ou disponibiliza, ainda mais quando você coloca a diretoria, gerência em casa para trabalhar, eles têm um acesso muito mais delicado, né? Ou seja, a determinados assuntos, tem que se conscientizar, tem que se criar processo, tem que treinar. Né? A gente que é especialista em infraestrutura ou segurança, às vezes a gente também, né, tem que ser conscientizado. Quantas vezes na nossa vida a gente trocou a senha do nosso Wi-Fi de casa, né? Então, ou seja, quantas vezes a gente já se pegou o vizinho usando a nossa rede Wi-Fi? Então, são situações, né, são cenários que levantam aí um ponto de atenção para a gente. O próximo assunto que eu queria conversar com vocês é sobre jornada para a nuvem. Né? Esse aqui é um ponto também que eu conversei com o Márcio bastante sobre esse tema, e queria parar um pouquinho, né, perder um pouquinho mais de tempo aqui com vocês falando sobre o assunto. Muitas das empresas que eu já conversei, elas já me disseram o seguinte: Flávio, eu já tentei ir para a nuvem, não deu certo, minha aplicação não é para rodar na nuvem. Né? Voltando ao que o Márcio falou, e o que a gente conversou sobre o ter um parceiro e não ter um fornecedor, é fundamental. Né? Nessa hora aqui que você descobre quem é que está do seu lado para ajudar no momento de transição, né? Você sair de uma infraestrutura on-premise, ou de colocation, ou de host, e ir para uma nuvem, que a nuvem tem o que há de melhor para te entregar no sentido de tecnologia. Então, quando você vai fazer essa jornada, o ponto principal aqui é planejamento. Né? Planejamento é como se você estivesse fazendo a sua casa. Né? Você chama lá o engenheiro, o arquiteto, e ele define, né, onde vai ficar o banheiro, onde vai ficar a cozinha. O arquiteto define onde vai ficar o armário, onde vai ficar a geladeira não pode ficar na sala. Né? Então, nesse momento aqui que você define o escopo, você define matriz de responsabilidade, você define SLA. Né? Nesse momento aqui que você sabe o que você está comprando, o que você está fazendo. A migração, eu costumo dizer que ela é como se fosse o paralelo da sua infraestrutura. Por mais que o nome seja migração, é naquele momento que você vai rodar duas infraestruturas ao mesmo tempo. Né? Porque não existe uma mágica para você pegar a sua infraestrutura local e levar para a nuvem de uma hora para outra. Isso requer muita atenção. Né? Eu vi muita empresa se frustrar nesse momento de ir para a nuvem e não conseguir porque, não, eu vou lá, fiz um P2V da máquina, então reinstalei minha aplicação, coloquei todo mundo para usar o ambiente e na hora falhou, na hora ficou lento, na hora não tinha banda, enfim. Nesse momento aqui é importante você encontrar o parceiro que permita você rodar a sua operação onde ela está, fazer um ensaio da sua migração para a nuvem, fazer com que seus usuários homologuem, que eles testem, que eles participem desse processo, né, de construção dessa jornada, e depois, quando você estiver confortável, com o processo definido, com tudo ok, né, você vira a chave. Isso é fundamental. Eu já vi muita empresa
falhar nesse ponto, tá? Monitoramento. Quando você vai para a nuvem, você ganha vários serviços, né? Você tem microserviços, você tem a sua aplicação para você olhar e saber se ela está rodando bem, você tem banco de dados, enfim, você tem vários aspectos ali que você tem que olhar e monitorar com calma, inclusive para você tomar a decisão. Preciso comprar mais CPU? Preciso comprar mais memória? Preciso comprar uma instância de um servidor diferente? Preciso comprar mais banda e internet porque agora está todo mundo trabalhando de casa e meus clientes estão comprando mais comigo de forma online? Então, esse é um ponto crucial, né? Monitoramento desse ambiente. A operação, ela é para garantir tudo aquilo que você planejou, né, no início lá do seu processo de jornada para a nuvem, se está adequado, se está legal, se está ok, né? Então, é um ponto importante, saber se o backup está funcionando, se não está funcionando, enfim. Suporte, ele não é só para fazer troubleshoot, né? O conceito que a gente usa lá na MT mudou muito para suporte. Hoje, a gente entrega uma solução, né? Um Solution Desk, como o Márcio falou. Então, quando o cliente ele liga para a gente não está ali só para resolver um problema, a gente também está preparado para dar para ele, para o nosso cliente, possibilidade de melhoria, possibilidade de crescimento, possibilidade de engajamento, né? Ou seja, da gente saber o que exatamente o cliente faz, como ele faz, qual é a hora da manutenção que a gente pode fazer no nosso ambiente de nuvem, porque ele roda uma operação crítica, ele não pode fazer meia-noite, só pode fazer às 3 horas da manhã. Então, ou seja, o suporte é para entender o que o cliente tem, baseado em tudo aquilo que ele planejou, lá quando os arquitetos, os engenheiros fizeram a casa, para manter aquela operação funcionando, para manter aquela rotina funcionando. Bom, eu acho que é isso, né? Eu vou deixar aqui um pouco de tempo, Márcio, continuar a apresentação. Márcio, é com você. Depois eu volto para a gente conversar com os nossos amigos aí que estão participando. É muito legal bater esse papo contigo, a gente falar das nossas experiências. Eu vou correr um pouquinho para ficar mais rico a interação que a gente vai ter na continuidade aqui, né? Eu vou pegar uns pontos aqui e vou dar contexto a eles, para vocês entenderem. Eu vou exemplificar a questão de flexibilidade. Quer dizer, muitas vezes você contrata uma instância em nuvens, e isso é comum, essa instância está relacionada a um determinado tamanho de máquina. Só que esse tamanho de máquina ele tem um throughput de saída de banda pequeno, porque no padrão da nuvem pública, máquinas pequenas têm pouco uso de internet. Então, para você ter uma banda alta com uma máquina pequena, isso acontece muito, é impressionante. Isso como é no dia a dia. E aí você precisa passar para uma instância maior para poder ter. Então, às vezes, você acha que o problema é de desempenho computacional e o problema é a alocação de banda. Então, essas variáveis de infraestrutura, outra coisa também, os IOPS, que são as taxas de transferências para disco. Isso não está disponível em máquinas pequenas, mas, às vezes, você precisa ter uma infraestrutura adequada para isso. Por isso que o Correia bate tanto, que o nome do jogo é arquitetura. A arquitetura é responsável por fazer o melhor diagrama da solução e para ter isso. E você busca flexibilidade justamente nessa hora que você vê quais são os cenários que você vai ter, entende bem quais são as demandas e pode colocar na baila isso. O conceito de Solution Desk ele é muito próximo a isso. O que acontece? Acontece que a gente já teve no passado o Service Desk. O Service Desk ele tirava dúvida, a minha impressora não está imprimindo, o meu driver não. Hoje, a infraestrutura é provisionada pelo software. O software, ele aloca máquinas, ele disponibiliza mais banda, disponibiliza mais storage, isso tudo feito automaticamente. Então, isso são conceitos de provisionamento que são feitos pelos desenvolvedores, né? Hoje tem o conceito de DevOps. E, com isso, a infraestrutura também subiu de nível. Esse nível subiu para o que a gente chama de Solution Desk. E a parte mais importante do Solution Desk é que ele tem que ter uma parceria muito grande, uma aliança muito forte com os desenvolvedores. E como é que se consegue isso? Através de um processo de aderência, onde você especifica bem o teu escopo de trabalho, a sua de responsabilidades, os SLAs, tudo isso que o Correia falou. E o telefone vermelho nada mais é do que essa
a aderência que existe. Quer dizer, você liga, você tem um canal direto com uma estrutura que é capaz de dar um nível de suporte pleno para quem está desenvolvendo, para quem está operando as aplicações. A previsibilidade é tudo nessa conversa, né? A gente, no passado, antes da pandemia, a gente dizia que a nossa empresa era como se fosse uma equipe de boxe. O cliente, a gente sabe. Eu e o Correia tivemos o ano passado em Orlando, lembra, Correia? Espero em breve a gente poder voltar, né? Com certeza. A gente esteve em Orlando no evento do Gartner, não foi? Voltar, com certeza. E aí foi lá no evento do Gartner, a gente estava em questão a migração das empresas para o digital, né? Essa jornada, a transformação digital, tanto dita, que agora está acelerada, o acelerador pisou o máximo para isso, porque é a única forma de expandir os negócios hoje é pelo digital, dado o isolamento. O que acontece é o seguinte, a maior parte das empresas que erram, o grande erro na transformação digital é quando a empresa para de olhar o seu negócio e começa a olhar a tecnologia. A tecnologia, ela é um negócio, mas o modelo de negócio é soberano. Esse não pode perder. Então, voltando ao exemplo do Fórmula 1 que a gente usava, na Fórmula 1, o piloto ele escolhe um carro, ele escolhe uma categoria e ele tem que ter uma equipe junto dele. E essa equipe geralmente aparece muito, muito na hora do boxe. Alguém que troque o pneu, alguém que possa abastecer o carro, alguém que seja bem rápido. Isso tem que ser feito em instante. Porque já pensou o piloto ter que saltar do carro para fazer tudo isso? Não funciona assim. Então, a transformação digital diz, olha, o piloto é piloto, ele vai com o carro, ele entende quais são as características, ele sabe usar muito bem esse carro, ele sabe que horas pisa no freio, que horas não pisa no freio. Mas na hora que ele parar no box, ele tem que gastar um mínimo de tempo. E é isso que a nossa equipe faz. A gente cuida do box, a gente cuida da retaguarda para que na hora da corrida tudo funcione bem. E durante a corrida também. Agora, o mais interessante disso tudo é que não mudou nada para a gente com a pandemia. A gente até aumentou. O que mudou é que a gente saiu da Fórmula 1 e a gente está num rally atravessando um deserto, né? A gente é uma equipe que ajuda o piloto. O piloto mudou de carro e a pista que ele tem é o deserto de Saara, que, se Deus quiser, termina daqui a pouco tempo esse isolamento e essa situação. Então, isso tudo acaba refletindo no controle de total de toda a infraestrutura. Existem requisitos que são funcionais, requisitos não funcionais. O custo é o principal dos requisitos não funcionais. Ele se reflete na principal defesa que a empresa tem que fazer, que é defender o caixa. Hoje, quem não está olhando para a caixa, simplesmente não é terrestre, não é terráqueo, né? Pode ser de outro planeta. E outra coisa, não há quem não sinta um aumento do dólar de 40% de janeiro para cá. Então, ao mesmo tempo que a gente teve um lockdown em todos os negócios, em todas as operações, nós tivemos também uma subida do dólar. Então, se a gente não tiver essa aderência, não tiver essa visão, fica complexo para as empresas poderem operar, né? Essa é a nossa experiência. A gente tem visto muitos casos bem-sucedidos de transição e de equalização de custos e de caixa. Os casos que a gente tem visto de insucesso são quando a empresa não se cerca de uma equipe que joga o jogo que tem que ser jogado, né? Não passa as informações, não tem um processo capaz de assumir a parte técnica, gerando indicadores para todos os processos. Então, essa é a visão que a gente tem. De uma forma geral, a gente coloca isso num e-book que a gente preparou, que dá uma enriquecida nesse assunto e vai estar disponível para todos vocês na nossa, mediante o cadastro, mediante essa interação. Eu vi que aumentou um pouco o número de participantes aqui da sala. Agradeço a todos os participantes. Talvez o Flávio queira colocar mais alguma coisa, mas a ideia é a gente já partir para as perguntas que já estão bombando aqui. Flávio, mais alguma coisa? Pessoal, as perguntas aqui no chat, tá? Márcio, acho que assim, você falou de forma bem clara, né, o que o cliente ele deve esperar nesse momento, né, assim, um parceiro, né, não um fornecedor, que tenha muita flexibilidade, né, eu acho que a MT tem isso no seu DNA. A questão do telefone vermelho é fundamental. Eu trabalho na MT há mais de 12 anos e passei por vários setores, né, fui gerente de operações, de projetos, e hoje eu ajudo, né, a essa jornada dos nossos clientes para a nuvem.
Então, eu acho que, nesse momento, é importante essa aproximação, né? Estar olhando no olho dos nossos clientes, mesmo a gente estando aqui de forma remota, mas olhando no olho dele, entendendo qual é a necessidade dele, né, nesse momento, né, tão difícil. O que ele precisa, e a gente tem feito isso. Isso é fundamental. O telefone vermelho, quem é cliente da MT que esteja aqui já conhece, né, já sabe que a gente tem esse atendimento muito próximo. Né, o time é bem coeso. Estou vendo aqui perguntas, hein? Que bom, hein? Vamos para as perguntas, acho que vamos interagir com o pessoal, que a ideia é essa. Vamos lá? Tem uma pergunta aqui, eu vou tentar juntar algumas perguntas sobre vocês acreditam que a jornada para a nuvem vai continuar crescendo depois da pandemia? Sem dúvida. É um caminho sem volta, assim como a nossa medicina vai evoluir, a telemedicina já foi implementada, estava um tempão para sair a telemedicina, hoje a gente já vê anúncios na televisão, isso vai reduzir custos, vai aumentar a confiança. A jornada para a nuvem é fato. A gente vai ver novos negócios e vai ter... Acho que a jornada para a nuvem, voltando um pouquinho do Gartner, é só olhar os relatórios do Gartner, né? Assim, é fato que as empresas vão adotar a nuvem, não tem sombra de dúvida. Não tem Bom, eu vou reunir algumas perguntas, Flávio, para ganharmos tempo, né? Eu acho que uma delas, eu estou vendo aqui no meu painel aqui, resume umas 4 juntas aqui. Como poderíamos fazer a migração dos sistemas que estão em on-premises para a nuvem? Isso é bem geral, essa sua pergunta, meu caro. Cada situação é uma situação. Mas, Flávio, o que você acha o que você responderia nessa situação? Márcio, assim, né, jornada para a nuvem é fundamental, né? Não tem... com planejamento, com ações arquitetadas, nada dá errado. Né? Então, minha visão é essa. Minha visão conversa conosco, né? Talvez a resposta mais adequada. Há uma pergunta aqui, se o crescimento da nuvem foi para o mercado de TI ou para as empresas de uma maneira geral, né, o crescimento da nuvem. A nossa empresa, ela fornece serviços de nuvem, né? Quer dizer, nós fornecemos uma camada de serviços profissionais para a nuvem. Então, respondendo a essa pergunta colocada aqui, a gente está vendo uma demanda enorme nos nossos clientes, seja no setor de saúde, que precisa aumentar a comunicação. Agora, a gente está percebendo no e-commerce, isso é natural. Também é natural o e-learning, né? Quer dizer, o ensino à distância sofreu um empurrão danado e a gente está vendo o aumento disso. A necessidade dos serviços online terem mais confiabilidade, seja para inscrições, seja para distribuição. A gente está vendo aí a distribuição dos R$600, a demanda de um app, isso está conectado. A gente acabou de ver um anúncio de uma parceria entre a Amazon e a Apple para fazer um token que vai registrar se você fez um exame e se há 15 dias você teve contato com alguém que deu positivo, com toda a segurança e privacidade. Quer dizer, isso só vai aumentar, não tem a menor dúvida. Tem uma outra pergunta aqui, Flávio, que eu passaria para você, né? Falando em redução de custos, como podemos reduzir? Você falou em dólar, eu não vou citar o nome da empresa, mas começa com A, termina com S, tem um W no meio. Consigo reduzir esses custos? Tenho 5 vezes. Né, lá. Como é que é? Com o dólar a 5,60, como a gente colocou aqui, né? Assim, só se você desligar componente, né? A empresa ela tem que fazer uso de serviços, né? Que é monitoramento, operação e suporte, para conseguir algum benefício. Mas esse benefício, muitas das vezes, é reduzir escopo. Não tem como reduzir o dólar, né? Os grandes players, né? Eles cobram dólar variável. Hoje ele custa 5,60, não sei quanto é que está a cotação hoje, mas pode ter passado ou pode estar menos, mas assim, você nunca vai ter um controle, né? Você nunca vai ter um fluxo de caixa ali de pagamento fixo. Isso é variável. Tem que ser feito um bom planejamento. Agora, desde que você use uma nuvem com um pagamento em real fixo, você não vai ter esse tipo de desafio, né? Não tem mágica. Tem uma pergunta aqui, Flávio, interessante. Você falou em tranquilidade. Como podemos mensurar isso? Quais são os pontos? Atendimento SLA? Eu vou responder isso, posso?
Pode, depois eu queria complementar. O que a gente precisa nessa hora? A gente precisa ter tranquilidade. A tranquilidade se dá na hora em que cada um fica no seu quadrado. O negócio é visto pelo especialista do negócio, quer dizer, o piloto do negócio assume as rédeas do negócio e a gente faz a retaguarda. A gente leva o piano, a gente afina o piano e o músico toca o piano. Mas são essas partes. Então, qual é a tranquilidade que a gente pode dar? A nossa tranquilidade é porque nós temos processo para fazer essa aderência. O nosso processo começa numa definição, num assessment, em que a gente faz algumas perguntas e aí faz entrevistas e levantamentos que são, às vezes, envolvem até testes de segurança, testes de vulnerabilidades, hardening, para verificar qual é o estágio, a fotografia atual. A partir dessa fotografia, a gente faz uma especificação técnica que tem uma matriz de responsabilidade, quem é responsável pela aplicação, quem é responsável pelo desenvolvimento, cada aplicação, por cada situação que é identificada da infraestrutura de TI, e eu estou falando isso de forma bem rápida e genérica, mas e também uma matriz de escalonamento para que isso aconteça, e um script de escalonamento. Junto disso, vem um compromisso de nível de serviço. Bem, você pode ficar quanto tempo fora do ar? Você pode recuperar um desastre no dia seguinte? Você precisa ter tolerância à falha? Teu sistema não pode sair do ar, porque isso representa um custo mais alto? Quanto custa ficar fora do ar para você? E aí, esse SLA define e revisa a matriz de responsabilidade e especifica quais são as contingências que você precisa. Precisa de replicação, precisa de alta disponibilidade de que forma, um bom backup resolve, um ensaio semanal de backup, de recuperação de dados. Então, isso tudo desenhado numa especificação técnica te dá os indicadores de desempenho, o que você precisa ter. Então, essa especificação técnica é o cerne da tranquilidade que você vai ter. Compreendeu? Essa é a questão mais importante. Bom, a respeito da pergunta, né? Eu acho que já chegamos à pergunta e eu imagino que já estejamos no final da nossa apresentação. Já acabamos, extrapolamos 2 minutos, o que a gente não gostaria que acontecesse. Então, pessoal, a gente vai continuar mantendo contato com vocês a partir dessa reunião. Se o Flávio Corrêa tiver alguma coisa a acrescentar e interesse, a gente pode encerrar a sala aí. As perguntas que não foram respondidas aqui, né? A gente pode conversar depois com o pessoal e deixar claro, né, que toda quinta-feira a gente vai fazer esse bate-papo. Então, a gente quer ver o presente de novo para responder aquilo que a gente não conseguiu responder aqui agora. Até porque eu estou vendo aqui umas perguntas sobre DevOps, sobre como a cultura de DevOps a gente pode ajudar. Tem muita coisa que a gente pode ajudar sobre essa questão de arquitetura, muito assunto, mas aí é um detalhe técnico que a gente adoraria fazer mais one-to-one. Não dá para fazer aqui, porque senão a gente extrapola o tempo e acaba. Muito obrigado pelas perguntas, excelente nível, Fernando, todos que participaram e colaboraram aqui para a gente ter esse excelente momento. Queria dizer para vocês que nós vamos ter novamente um radar na próxima semana, falando sobre um outro tema que também envolve o sucesso ou insucesso de alguma empreitada que a gente teve a oportunidade de participar. Isso vai ser na próxima quinta-feira, vocês mantenham-se conectados a gente, e vai ser um prazer tê-los de novo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Até logo.